Existem 4 pilares. Deixa eu colocar aqui assim para poder ver vocês. Existem 4 pilares que são fundamentais. O nome pilar não está aí por acaso, tá? É como se fosse uma coluna, como se fosse uma base. Existem 4 pilares fundamentais para que a gente possa ter sucesso no day trade. E o primeiro pilar desses aí é o pilar chamado você, tá? Esse, gente, é o primeiro. Imagina uma construção de um prédio, né? De 10, 15, 20, 30 andares. Se esse prédio não tiver pilares, não tiver fundação, se você não começar cavando a terra e fazendo toda a parte estrutural embaixo da terra, esse prédio não se sustenta para cima da terra. Se você simplesmente começar a colocar tijolinho, tijolinho em cima da terra e achando que ele vai ficar de pé para sempre. Qualquer vento mais forte que bater lá vai desabar o prédio. Então a gente precisa entender, precisa desenvolver uma série de aspectos pessoais antes de a gente querer se meter a entender todas as outras coisas do day trade, tá? E logo no começo do nosso primeiro encontro, né, a Karine e o Alex falaram que tem lá o seu momento de vida, que tem os seus desejos com relação à renda variável, e a gente entendeu que existia um ponto em comum, que era o dinheiro, tá certo? Todo mundo olha para o mercado, todo mundo vai querer investir em renda variável, porque tem esse ponto comum, que é o dinheiro. No entanto, só dinheiro não sustenta. A Karine, o Alex podem se envolver em uma nova atividade profissional que remunere muito bem, mas que faça o dia a dia no trabalho ser um inferno. Ela vai sim ter o dinheiro como salário, como pagamento no final do mês ou no começo do mês, mas a saúde dela vai para o saco, né? Por conta do padrão de relacionamento que existe entre as pessoas dentro do local. Vocês dois podem ganhar muito dinheiro fazendo alguma coisa, mas é algo que tem um custo para vocês muito grande, né? Por exemplo, vamos pensar que Karine e Alex resolvam trabalhar com esgoto. Imagina, Karine, se enfiar naqueles buracos no chão, Ah, credo. enfiando o pé em merda, em xixi, até o joelho, respirando, Nossa, estando no meio de barata. Vocês já abriram caixa de gordura para ver o quanto de barata tem já. dentro? Imagina você se enfiando lá dentro. Eu chego para a Karine, chego para o Alex e falo assim: ó, vocês vão ganhar 10 pau por mês Nem que me pague. para fazer esse trabalho. Mas todo dia vocês vão se enfiar no meio da merda, no meio das baratas. Não vai rolar, não. Marcelo, você está pedindo demais para mulherada, mano. Pô, Sinto lhe dizer. mas são 10 pau por Nem mês, 100 cara. mil. Mas são 10 pau Não, por não. mês. Obrigada. Passar bem. Não. E aí, junto, além de entrar na caixa de gordura, vocês Tem vão ter que. pavor de barata, filho. Você não está entendendo. Vocês vão ter que entrar no apartamento das pessoas para desentupir as privadas com aqueles toroço desse tamanho que o Ah, povo sei. deixou de presente lá dentro da privada, que não desce de jeito nenhum. Você vai ter que ir lá tirar na mão o toroço do Ah, pessoal. Entende? Tem dinheiro que não paga. Pode ser o dinheiro que for, você não se sujeita a fazer. Como uma rotina. Se de repente você estiver lascado e o cara falar assim, ó, resolva a sua lasqueira da vida para você fazer uma vez uma atividade. Ah, você vai. Porque é uma vez só. Mas para você ter uma rotina, não.
Então, Fazer o que gosta, né, Marcelo? Fazer o que gosta, exatamente, né, cara? exatamente. Então, além da questão financeira, que é um ponto em comum que todo mundo precisa ter, também há que se pensar qual é a relevância para você se submeter às alegrias e às tristezas do mercado financeiro. O que é que vai fazer você ser resiliente quando as coisas não derem certo? Porque quando tudo está dando certo, você está ganhando seu dinheirinho, você está de boa. Mas quando não, e aí? Você vai falar, eu vou desistir desse trem? É a mesma coisa. A Karine fez uma faculdade, não fez? Ao longo da faculdade dela foram 4 ou 5 anos. Cortou. Ao longo da faculdade dela foram 4 ou 5 anos. Durante os 4 ou 5 anos foi tudo mil maravilhas na vida dela? Não. Mas ela desistiu de fazer a faculdade? Não. Ela concluiu. Na vida do Alex, para ele ser padeiro e confeiteiro, durante toda a estrada que ele fez, tudo aconteceu, tudo sempre do mesmo jeito? Não. E por que que ele não desistiu? Né? Porque é algo que ele se identificou em fazer, algo que ele aprendeu a fazer, algo que ele é bom em fazer, algo que ele sabe fazer. Agora, o Alex conseguiu fazer tudo acontecer, ter toda a experiência dele em um mês ou em um ano? Ninguém consegue. Então a gente não consegue se identificar de uma hora para outra com a atividade que a gente faz. A gente vai fazendo e a gente vai aprendendo e a gente vai tendo as alegrias e as tristezas e a gente começa a definir, a determinar se a gente realmente está afim de dar sequência naquilo, tá? Então, você vai precisar passar por esse processo de experimentação, né? Fazendo as operações e vai sentir se isso é legal ou se não é para você e para você conseguir entender o porquê que você vai dedicar o seu precioso tempo para poder fazer isso. Por que que você vai priorizar essa atividade da Bolsa de Valores, tá? Então, existem alguns critérios importantes que vocês precisam conhecer, tá? Para dar os seus primeiros passos no mercado. Em primeiro lugar, você precisa responder para você se você tem de 2 a 3 horas por dia, preferencialmente no período da manhã, para operar o day trade. Por que de manhã? Porque é o horário que geralmente existe a maior volatilidade do preço. E é aí que a gente precisa atuar para a gente poder fazer as nossas operações. Geralmente de manhã é quando isso acontece. Mas, ultimamente, por conta aí da geopolítica que está acontecendo, a gente está tendo grandes períodos de volatilidade no período da tarde também. Então, às vezes vai acontecer esse período de grande volatilidade à tarde, mas no geral a regra é de manhã. Só nessa semana essa semana que nós estamos agora, é que esse cenário foi um pouco diferente. O mercado ele começou muito lateral e depois das 11 horas da manhã é que as volatilidades mais significativas começaram a acontecer. Depois, segundo passo, você precisa entender que até que você consiga de verdade conseguir lucrar e você consiga começar a ter dinheiro, você vai ter que investir seu tempo em conhecimento de mercado para depois começar a ter um retorno progressivo do seu investimento, tá? Então, em qualquer negócio que você for abrir na vida, o primeiro momento é de investimento. Investimento de tempo, investimento de conhecimento, para você começar a praticar e gradativamente você começar a ter um retorno de todo esse investimento para depois você conseguir ter lucro de verdade, tá? E também é muito importante que a gente consiga ter uma coisa chamada feedback. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com essa palavra.
Mas o feedback é uma palavra que vem da engenharia, que significa o seguinte: imagina uma linha de produção numa fábrica. O Alex, por ser padeiro e confeiteiro, ele tem esse conceito mais claro na cabeça dele, e a Karine, por ter formação em engenharia, apesar de ser uma engenharia de agronomia, eu acredito que ela também tem esse conceito do feedback mais claro para ela. O que é isso? Todo processo de produção tem um começo, um meio e um fim. E em cada etapa existem procedimentos diferentes que devem ser cumpridos com excelência. Então você vai lá se dedicar ao comecinho da linha de produção e você vai fazer todos os procedimentos de cada etapa, depois vai para a etapa do desenvolvimento e depois para a etapa da finalização. Chegou na última etapa da finalização, o seu produto tem que estar pronto e acabado do jeito que você planejou. Só que às vezes acontece que, apesar de você ter feito tudo, o produto acabado não ficou do jeito que você queria. Então aí você tem que falar assim: caramba, mas por quê? O que aconteceu em alguma etapa desse processo que não fez com que o produto ficasse do jeito que eu queria lá? E aí você vai ter que rever. Pode ser a temperatura do forno, pode ser a quantidade de fermento, pode ser a qualidade da farinha, pode ser a quantidade de leite que foi colocado, de ovo. Alguma falha ali aconteceu. Então a gente precisa entender o que aconteceu, estudando o que foi feito lá atrás, para que a gente consiga modificar aquilo, fazendo com que aquela parte funcione adequadamente. Então, essa é a importância de você ter um acompanhamento de um profissional. Você chegar uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no trimestre, uma vez no semestre, uma vez no ano, e você mostrar o seu relatório de performance para o seu mentor e ele pegar trade por trade que você fez e você conseguir entender o porquê que você entrou naquela operação, por que você colocou o stop onde colocou, por que você colocou o alvo onde você colocou. E isso fica isso fica melhor de ser compreendido quando você tem uma estratégia pré-definida. Se você opera cada entrada de um jeito diferente, você não vai conseguir ter uma estatística se a tua estratégia é estatisticamente favorável ao seu resultado positivo ou desfavorável a ele. Ah, Marcelo, mas aí você está falando de uma coisa engessada, tem que ser de um jeito só. A gente precisa ter um padrão. Isso é muito importante que vocês entendam. A gente precisa, sim, ter um padrão, uma estratégia que a gente vai precisar seguir. Só um minutinho, Dani. Agora, não significa que esse padrão tenha que ser engessado. Com o tempo e com a experiência, você vai conseguir trazer flexibilidade para esse padrão, mas só com o tempo. Encosta a porta aí, nego, por favor. Só vai conseguir ter essa flexibilidade quando você já tiver pleno domínio daquela estratégia padrão que você tem. Quando você tiver gordura o suficiente para você conseguir trabalhar essa gordura e poder segurar um trade, para poder girar um contrato. Mas isso tudo vai depender do quão familiarizado você está com a sua estratégia. E aí você vai conseguir ter isso a seu favor. Pode falar, Dani. O que eu acho, até inclusive eu já tinha falado até lá para o Alex, lá no curso eu explico um pouco a respeito disso. Eu testei todas as estratégias que vocês pensarem aí, eu testei. Só que qual que era o grande problema às vezes? Eu testava uma estratégia um mês, aí não dava certo para outra, aí eu testava uma outra coisa e também não dava.
Então, o que a gente tem que entender é se essa estratégia que a gente está aplicando, ela se sustenta a longo prazo. Não no prazo, por exemplo, tem vezes que o mercado ele está mais travado, está no caixote, ele não sai daquela região, e tem momentos que o mercado já disparou e foi embora. Então, o que você tem que entender é se você, nesses momentos de mercado travado ou de mercado direcional, se a sua estratégia consegue te manter vivo ali, né, no mercado positivo a longo prazo. Porque tem estratégias, por exemplo, que elas são do tipo, vou dar um exemplo, passou da média de 200 lá, ela acende. Vou dar um exemplo que já vi algumas estratégias desse tipo. Só que nem sempre o mercado chega até aquela média e vai, às vezes só bate e volta, e às vezes naquele período você não teve grandes oportunidades. Estou dando um exemplo de qualquer coisa. Então, vamos supor, vou operar só o fluxo em qualquer local do gráfico. Então, o fluxo vai ter em todos os lugares. Então, assim, você tem que ter uma estratégia que una o fluxo com algo gráfico, onde você consiga ter uma maior assertividade, para você não ser enganado ali na questão do fluxo. Então, assim, tem que ser medida essa estratégia a longo prazo, seja num replay, que no caso, para a gente que lê fluxo, não vale a pena no replay, né? Por exemplo, o Alex está aqui, né, por conta do curso lá, que eu já falei que tem alguns bugs na plataforma onde você não consegue ver essa mesma performance do que no mercado ao vivo gravada a tela, tá? Ou você grava vários períodos aí esse pregão e depois você vai assistindo e vai acompanhando. Mas a sua estratégia tem que ser validada e aprovada não num curto prazo, mas num longo prazo, prazo assim de meses que você consiga entender que os ciclos de mercado, mesmo assim, ela passando por todos os ciclos, ela se sustenta positiva, entendeu? Exato. Ciclo de mercado é também objetivo de uma aula que a gente vai precisar passar para vocês aí, porque as coisas não permanecem constantes a vida toda, né? Então a gente vai ter momentos de maior lateralização, de pouca negociação, de baixo volume, e teremos momentos opostos a esse e os intermediários a eles em ciclos de alta e de baixa. E isso tudo a gente vai precisar, vocês vão precisar entender também. E uma coisa extremamente importante, que pelo amor de Deus, gente, olha, presta atenção. A nossa mente tem uma capacidade cognitiva chamada criatividade. E nós brasileiros somos mestres em criatividade. Porque na nossa cultura, a gente tem o improviso como algo maravilhoso do brasileiro. Não é à toa que tem alguns posts nas redes sociais que os caras falam assim: olha, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Porque o cara consegue fazer trinco de porta com garrafinha de água. O cara consegue fazer suporte de televisão com cadeira de plástico. Sabe? A gente é extremamente criativo. E a gente aprendeu que isso é bom. Isso pode ser maravilhoso para resolver uma série de coisas na base do improviso na nossa vida comum, na nossa vida diária. Mas isso é péssimo no mercado financeiro. Então, todas as habilidades e qualidades de improviso que você pode ter vivenciado, pode ter experimentado, não devem ser levados para o mercado financeiro, tá? Então, vocês vão precisar entender que vocês vão precisar elaborar, aliás, a princípio, vocês vão precisar adotar uma estratégia estatisticamente favorável ao lucro. Você vai ter que aprender essa estratégia, se familiarizar com ela. Com o passar do tempo, você vendo a movimentação do preço, comportamento do ativo, você vai ver algumas outras possibilidades que essa estratégia não oferece. E aí você pode começar a testar no simulador se isso que você percebeu se sustenta com o tempo. É o que nós chamamos de teste de operacional. Só que isso vai vir com o tempo.
a princípio, você precisa pegar aquilo que estatisticamente vai te dar dinheiro. Se você tentar colocar a tua criatividade logo de cara, você não tem teste que prove. Então pode ser que você faça uma operação que dê super certo, 10 que vai dar super errado e você vai ficar triste. E um comportamento muito comum dos iniciantes é depositar muita confiança em quem está ensinando. E a expectativa é que, já que quem está me ensinando tem mais experiência, que cada operação que ele faça tem que dar certo. É como se fosse uma expectativa de obrigação de dar certo. E aí você vai acompanhar a sala operacional da pessoa, a pessoa executa a operação e leva um stop. Aí você fala, eu estava tão certo, eu estava com tanta fé que ia dar certo, e por conta da influência desta maledeta, eu acabei tendo um prejuízo, culpa dele. Aí você fica brabo, coloca a culpa no outro. E aí passa um tempo, ele vai lá e faz outra entrada, e dá errado de novo. Aí você fala, puta que pariu, não é possível, eu só estou tendo prejuízo com essa pessoa. Então isso não funciona não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar outro mentor que me ensine algo que funcione. E o que tem de gente pulando de mentoria em mentoria, procurando o santo graal, a estratégia que sempre funciona, não está escrito no gibi. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe nenhuma estratégia 100%. Esqueça. O ganho e a perda fazem parte das operações na renda variável. Então, a gente precisa aprender esse conceito e permanecer seguindo a mesma estratégia ao longo do tempo. Porque a nossa visão, lembra que a gente estava falando lá da renda fixa, que tem o tempo e o juros sobre juros a nosso favor? Então, a nossa estratégia é a mesma coisa, precisa de tempo. A estratégia que eu utilizo já teve uma semana inteira de perdas. A semana todinha perdendo. Aí eu falo, não funciona. E as outras semanas eram todas positivas. Então, aquela perda de uma semana foi compensada pelos ganhos da segunda semana e zerou. E as outras 2 semanas ficaram no lucro. Então, essas coisas podem acontecer. Então, essas 4 coisas que eu estou falando para vocês aí nesse slide, tirem um print desse slide, que são coisas que vocês vão precisar ter para vocês esses 4 pontos. 2 a 3 horas por dia, de preferência na parte da manhã. Quando houver grande volatilidade no período da tarde, a gente vai avisar vocês, tá? Entender que você precisa investir seu tempo, seu conhecimento para que o retorno venha num prazo que não é imediato, tá? Que você vai precisar fazer constantes avaliações de feedback para ajustar o que não deu certo, tanto no sentido operacional quanto no sentido emocional, tá? E que no começo vocês precisam adotar uma estratégia que dá certo, tá? E quanto mais você conseguir executar essa estratégia de acordo com as regras dela, é o respeito às regras que vai fazer funcionar, mais rápido você vai ter o seu retorno sobre o seu investimento. Tá claro isso para vocês? Show. Então, sejam muito bem-vindos ao mundo do mercado financeiro. Agora a gente vai falar sobre gestão de capital. O que passa na cabeça de vocês quando a gente fala sobre gestão de capital? Nada?
Ô, Marcelo, Acho que Vamos lá, Alex. Você começou, você oi, pode continuar. antes de você entrar aí no assunto de gestão, tá ok, né? Questão de estratégia. Aí eu fiz o curso da Dani, mas eu não tenho a estratégia dela. Como que eu vou criar uma estratégia? Como que eu vou adquirir uma estratégia? Pronto. Aqui tem uma situação que é muito boa pergunta. A Dani, ela opera fluxo. E o fluxo é diferente de quem opera só gráfico. No gráfico, a gente tem estratégias que a gente chama de ordem oco, que é ordem cancela a ordem. Ou seja, eu dei entrada numa operação e eu tenho automaticamente um alvo posicionado e um stop posicionado. Se o preço bater no alvo, ele vai, que esse alvo é uma ordem, essa ordem vai automaticamente cancelar essa ordem aqui de baixo. Tá? Ordem cancela ordem. Tá? Então, dentro da estratégia gráfica que eu utilizo, eu tenho um alvo que é mais provável de ser alcançado e um nível de stop que também pode ser alcançado. E dentro da estratégia que eu utilizo, aí eu vou conseguir alcançar o resultado de ganho ou de stop. Só um minutinho, viu, Dani? E estratégias, os setups, que é a última parte do nosso curso, que a gente vai ver lá na frente, é a última coisa com a qual você vai ter que se preocupar. É a última coisa. Por quê? Porque existem milhares. Você pode procurar e fazer aquilo que faz sentido para você. Na análise gráfica. No tape reading, essa questão da estratégia não funciona da mesma forma. No fluxo não funciona da mesma forma. E aí eu vou passar a bola para a Dani falar sobre isso, porque eu não sou o cara do fluxo. Então, a sua dúvida seria qual, Alex, para eu tentar entender? Que você não entendeu o quê? Como que você monta a sua estratégia, é isso? Repete a pergunta para eu tentar entender o que você quis perguntar do curso. Eu Sim, tenho que sim. trazer o Como que eu gatilho do curso. monto? Sim, como que se monta uma estratégia? Tá falando montar o quê? Uma ordem oco? Ou você está falando como que eu entro numa Uma operação? Não estratégia, entendi. uma estratégia, como o Marcelo falou, né? As estratégias, tem que ter uma estratégia pré-definida. A Ok, nossa estratégia qual que é lá no curso? Desculpa, continua. Pode terminar, para eu entender. uma estratégia pré-definida, um padrão, né? Para iniciante, por exemplo, tem que ter um padrão. Até que com experiência, né, você consiga fazer aí ter essa flexibilidade, como o Marcelo falou. Tá. Como que se cria uma estratégia para você entrar num trade, enfim, você criar ali o seu, seu trade, né, ali no momento. Então, a gente, lá no curso, né? Você teve o quê? Quando você compra um curso, você está comprando uma estratégia operacional de um trader. Então, a estratégia do Marcelo é grafista e ele tem alvos fixos. Nós não. Lá no curso, o que que a gente vai ter? A gente tem análise gráfica. Você lembra que eu mostro os pontos lá que a gente traça de Fibonacci? Eu mostro como traça suportes e resistências. E em cima daqueles pontos, com os pontos, por exemplo, que a gente olha lá das regiões que são os TRs. Então, por exemplo, um ajuste, um fechamento, uma variação, né? A gente tem locais onde a gente tem uma maior probabilidade de entrar no trade, né? Só que a gente não vai entrar só naquele ponto porque é um ponto gráfico. A gente vai esperar o mercado abrir, a gente não opera leilão, certo? A gente vai esperar o mercado abrir, a gente vai esperar o mercado andar, o mercado vai desenhar para a gente um pouco mais qual é o lado mais forte,
e a gente vai entrar com esse lado mais forte. Ah, mas como que eu sei aonde que é o lado mais forte? Aí que entra a minha estratégia. A estratégia é, eu vou olhar os institucionais fortes, dos quais eu já estudei lá 3, 4 anos aí, que eu sei que movem o dólar em conjunto muitas das vezes, e a gente vai entrar com eles, operando com eles. Ah, vai entrar no rompimento? Não, a gente só vai entrar no rompimento se a gente vê naquelas ferramentas de fluxo que eu ensino no curso, se elas estão alinhadas às três, nos 3 tempos gráficos, junto com o institucional forte. Se elas estiverem alinhadas, mas for, por exemplo, institucionais fracos que não estão pintados no ranking, eu não vou entrar. Ou, por exemplo, tá indo, mas tá muito forte o fluxo, eu não quero perder entrada, porque pelo jeito o mercado vai naquela direção e talvez não volte, como foi o dia de ontem. Ontem o mercado não voltou, o mercado simplesmente derreteu. O mercado abriu caindo, tá? Grandes institucionais estavam vendendo, mas também tinham grandes institucionais comprando. O mercado deu um respiro e depois ele desabou. Ele não chegou a dar um respiro até o ponto estratégico onde eu falo para a gente fazer uma venda. Então, eu não vendi, eu não cheguei a vender. Eu perdi até um pouco. Eu tentei fazer uma compra, né? Fiz uma parcial ali, porque eu queria pegar o respiro até lá em cima, onde há estratégia, para depois eu descer vendida com todo o panorama. Por isso que eu falo do panorama de mercado que eu passo de manhã. No panorama eu já tenho uma noção para onde o mercado pode ir na abertura. Então, eu vou unir isso com o fluxo, com os juros, né, que a gente olha lá na macro, e aí eu vou entrar nesse respiro, seja de compra ou seja de venda, e eu vou fazer a operação, sempre olhando a virada do renco. Por que que eu não tenho alvo fixo? Você sabe, lá no curso eu falo, se as ferramentas estão alinhadas me dizendo para segurar o trade, eu vou segurar o trade. Essa é a estratégia. E aí, quando ele vai descendo, eu só vou sair do trade quando o gráfico de renco virar o renco. Virou o renco, eu vou sair do trade. Então, a estratégia é essa. E geralmente, quando o renco já virou ali, se não for um dia de alta volatilidade, né? Geralmente você já vai ver que todas as ferramentas do fluxo viraram e você vai zerar o seu trade. Entendeu? Então, essa é a minha estratégia. Dado o Marcelo, ele vai falar aí agora como que funciona. Então, são visões diferentes, são estratégias diferentes aonde cada aluno vai ter que se adequar melhor àquilo que ele se sente mais confortável na hora de operar, entendeu? Sabe o que que é massa? Olha só, a pergunta do Alex eu achei ótima, cara. E já serve muito para a Karine aí também. Vamos lá. Quando a gente entra no mercado financeiro, como a gente já sabe, a gente quer ganhar dinheiro com ele. Automaticamente, o nosso interesse se desloca para a estratégia. Mas passa batido. Eu falei que a gente tem 4 pilares. O primeiro é você. O segundo, que eu coloquei como aula 2 aí, na verdade, eu tenho que até ajeitar aí no slide. Teria que estar como segundo pilar, gestão de capital. Terceiro pilar, gestão de risco. Quarto pilar, estratégia. Então, a gente vai falar sobre estratégia lá no final, certo? Antes disso, a gente precisa desenvolver esses 4 aqui, senão a gente não tem uma estrada para vocês caminharem bem construídas. Isso precisa estar muito firme para vocês. Eu sei que isso parece ser um blá blá blá. Isso parece ser uma encheção de linguiça. Mas eu aprendi a duras penas que sem isso as pessoas não conseguem sobreviver ao mercado. É fundamental. Sem isso, gente, você não consegue. Você pode ficar 1 mês, 2 meses. Vocês sabem qual que é a média de sobrevivência de um iniciante no mercado? Feita pela Nelógica, que é a empresa que vende as plataformas de operação. 7 meses.
7 meses é a média de sobrevivência de um trader iniciante. Ou seja, em média, a cada 7 meses, uma pessoa que entra desiste. E se desiste é porque durante os 7 meses ela não conseguiu ganhar dinheiro. E por quê? Porque ela só quer saber, sabe do quê? De estratégia. Mas deu para entender, Marcelo, o que eu falei aí? Você conseguiu Lógico, entender, lógico. Alex e Karine, o que que é a estratégia? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Para mim, Não? não. E não se preocupem, a gente vai. Estratégia, por isso que eu mando lá, por exemplo, Marcelo, lá eu faço um POP para os alunos, né? E ali tem um passo a passo, né? Você vai entrar só quando tiver todos esses alinhamentos. Então, tem um, item 2, item 3, item 4, item 5. Aí, quando aqueles itens se alinham, é que o aluno vai entrar no trade. Se não alinhou, não vai entrar no trade. Ah, é 100% que vai dar certo? Não, gente, que nem o Marcelo falou, não é 100%, nada é 100%. Mas muitas das vezes, 95% das vezes aí, você vai conseguir fazer uma parcial e não vai tomar um stop. Ah, deu stop, beleza, estopa a operação, sai no stop gain ou sai no stop loss ali dentro do gerenciamento e bora ali para um próximo trade. Você tem que se permitir ter ali 2, 3 oportunidades de operação para você recuperar aquele stop que você fez. Ah, vai entrar na mesma região? Não, espera sair da região e aí você espera realmente confirmar a entrada. Se confirmar de novo, nem que entre um pouco atrasado, mas entra com uma maior certeza do que entrar só porque já tá puto, porque tomou stop, alguma coisa desse tipo. O que importa é você sair no mês positivo, entendeu? Que aí é onde entra todo o gerenciamento de risco que o Marcelo fala, o capital que você tem, para você conseguir perpetuar esse um mês operando, né? Entendeu? Senão não adianta também você ter R$ 100 para fechar o mês. Dificilmente vai ser possível. Se você um stop é R$ 40, quer dizer, você tomou 2 stop ali no mês, cara, você Já não era. tem mais dinheiro para continuar operando. Então, isso é muito importante, até para você saber que se o dinheiro que você tem ali, ele é o suficiente para você aplicar a estratégia que você está querendo aplicar ali. Então, por exemplo, a minha estratégia é um stop de 7 pontos, então esteja preparado para ganhar ou perder ali 7 pontos naquela estratégia, naquele trade, uma vez que o stop é técnico, certo? Então, é isso que o Marcelo fala. Primeiro, sempre tem que ter um gerenciamento de risco para depois a gente entender dentro daquele gerenciamento de risco ou daquilo que a gente tem de dinheiro no mês para operar, é o suficiente para o day trade. Por exemplo, eu vou falar da minha vivência. Eu tenho um patrimônio alocado muito maior no swing trade e na renda fixa, tá? Do que para o day trade. O day trade é parte da minha carteira de investimentos. Eu sou investidora, eu não sou só day trader. Por quê? Por exemplo, esse mês eu vou ganhar bastante dinheiro de dividendos, porque eu aplico em ações que são boas pagadoras de dividendo. Eu tenho toda uma estratégia. Eu tenho as operações que eu faço no swing trade no mês. Eu tenho as operações do day trade que eu faço também, tanto em futuros quanto em ações. E isso faz com que eu tenha um gerenciamento de risco, uma carteira mais blindada, para eu não ficar dependente somente do day trade. E isso é importante para vocês, entendeu? Vocês não porem todas as apostas de vocês todas num único cesto. Quem é rico, se vocês conhecerem pessoas ricas, eu não sei se vocês conhecem, mas essa galera que é rica, que tem muito dinheiro, não tô falando que eu sou rica, não, tá, gente? Mas tô dizendo que eu já observei esses comportamentos. As pessoas que têm dinheiro, né, hoje, que você vê que são boas de vida, elas não têm só uma renda fixa, elas não dependem só de um chefe. Elas têm um chefe, elas têm um bico aqui, elas têm uma outra coisa ali. E isso faz com que ela tenha maior calmaria ali na vida. Eu não estou dependendo só disso, né? Eu não dependo só do day trade. Se o day trade este mês sair negativo, beleza. Se está dentro do gerenciamento, não vai abater o meu rendimento mensal. Por quê? Porque o swing trade salvou naquele mês. No outro mês, o day trade não evoluiu muito bem, não teve muito lucro, ainda está travado o mercado, mas o day trade performou bem. Ah, os dois estão indo bem, mais os dividendos, melhor ainda. Então, naquele mês, eu performei como um todo muito bem.
Então, é isso que vocês têm que ter em mente, que é importante vocês terem um dinheirinho para o day trade, um dinheirinho para o swing trade, um dinheirinho para renda fixa, um dinheirinho, sei lá. Vou dar um exemplo, não é fundo imobiliário o momento de pôr dinheiro, mas eu tinha dinheiro em fundos imobiliários. Todos os meses ali, eu tinha uns 400 pau de renda que entrava para mim de fundo imobiliário. Então, sem fazer nada, caía esse dinheiro na minha conta. Então, é basicamente isso que o Marcelo está falando. É importante vocês terem essa gestão do patrimônio de vocês antes de vocês irem para o day trade. Pode ir estudando, mas é importante ter essa gestão, entendeu? Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Tá tudo bem? Não. Vocês estão quietos? Você tá bem, Marcelo? Eu tô. Você tá calado, Marcelo? Eu tô. Você tá dando. Já tá dando umas aulas aí impressionantes. Eu tô prestando atenção aqui. Ah, então tá bom, obrigada. Então vamos lá, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Gestão de capital. Capital nada mais significa do que é o quanto dinheiro você tem que investir, certo? Então, quando a gente estava falando lá na aula passada sobre renda fixa, e eu falei assim para vocês, olha, se você colocar R$ 1.000 na renda fixa, né, e ela te pagar 8% ao ano, quanto é que você vai ganhar no ano? Quanto que é 8% de 1.000? Vamos, gente. Quanto que é 8% de 1.000? 80, né? Então você coloca R$ 1.000 para depois de um ano você ter R$ 80. O que isso significa? Que rendimento de pouco dinheiro é o quê? É pouco dinheiro, não é? Logo, rendimento de muito dinheiro também é muito dinheiro. Em vez de R$ 1.000, se você colocar um zerinho a mais, você ter R$ 10.000, 8% vai dar quanto? Em vez de 80, vai dar 800. E se for R$ 100.000, 8% vai dar quanto? R$ 8.000 por mês. Entende? Então, quanto mais dinheiro você tem, aquele percentual dos 8% que eu estou dando como exemplo aqui, vai representar uma quantidade maior de dinheiro. Certo? Lógico isso, não é? Então, o iniciante, ele adota esse raciocínio e ele começa a pensar assim: se rendimento de pouco dinheiro é pouco dinheiro e rendimento de muito dinheiro é muito dinheiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar muito dinheiro no day trade. Porque se o que eu vou conseguir ter de rendimento em relação à renda fixa pode ser muito maior, dezenas de vezes maior, centenas de vezes maior, então eu vou ficar rica. Vou ficar rico. E as pessoas entram com este pensamento. E isso no day trade pode levar qualquer iniciante à ruína. A gente tem um mentor chamado Dr. Fabrício Chafransky. E ele tem uma frase que eu adoro. Ele fala assim, gente, só tem uma coisa mais arriscada do que o day trade. Aliás, só tem uma coisa mais arriscada que um iniciante no day trade. É um iniciante com dinheiro. A gente tem casos de um médico que já foi parar no Fantástico, porque ele perdeu 2 milhões em 30 dias no day trade.
por conta desse pensamento. Entende? Então, esqueçam essa ideia de ter que ter muito dinheiro ou de colocar muito dinheiro. O objetivo de vocês, até que vocês conseguir alcançar uma coisa que nós chamamos de consistência, o objetivo de vocês não vai ser ganhar dinheiro. O objetivo de vocês vai ser aprender a operar. Tá claro? Então, tira da cabeça a ideia de que, mês que vem eu vou conseguir pagar as minhas contas com day trade. Esquece. Vocês vão aprender o que vocês vão ter que fazer do jeito certo e vão ter que, dia após dia, mês após mês, mostrar através do relatório de performance de vocês que a curva de vocês está subindo. É o relatório de performance, é o resultado, é o fato de que, olha, estou ganhando cada vez mais dinheiro. E vai poder falar assim para a gente, ok, agora você pode começar a investir um pouquinho mais. Até lá, você vai precisar ter que investir o mínimo possível. O mínimo, quase nada, para você aprender a operar. E existem 3 formas básicas de fazer isso. A primeira e mais econômica é através dessa plataforma aqui chamada Trade Arena. A Trade Arena é uma empresa que nasceu de um ex-funcionário da XP, que é a maior corretora de investimentos do país. Ele, junto com outros funcionários da empresa, começaram a fazer uma competição entre eles. E falaram assim, olha, vamos apostar R$10 cada um aqui para ver quem consegue ter o melhor desempenho entre a gente durante a semana. Aí os caras, bora. E a coisa deu certo e cada vez mais pessoas começaram a se interessar em fazer uma competição interna. E o negócio cresceu e eles falaram assim, pô, que bacana, só que era tudo, sabe, entre funcionários, sabe, uma coisa informal e tal. Passou o tempo, essa pessoa percebeu que essa ideia poderia se transformar num negócio e ele saiu da XP e abriu a Trade Arena. E a Trade Arena nada mais é do que um site, é uma plataforma que vai permitir que você comece a fazer as suas operações de graça. É como um simulador que você tem de uma conta real que você tem em uma corretora de investimentos ou em um banco digital. Então, essa plataforma, para vocês saberem, ela se chama Profit. E a Profit tem diversas versões, desde a mais simples, que é o Profit One, até o Profit Multibroker. Tem algumas variações ali entre elas, tá? Para você ter a plataforma mais simples, que é o Profit One ou o Profit Pro, e aí eu recomendo para vocês o Profit Pro, tá? Vocês vão conseguir ter essa plataforma de graça. Mas você, para contratar, para você ter essa plataforma, você vai precisar abrir uma conta em uma corretora ou em um banco digital. Eu, Marcelo, já tive conta na corretora Rico, já tive na Modal e no BTG e atualmente eu tenho no Banco Inter. Porque o Banco Inter é onde eu movimento o meu dinheiro. Tenho conta em alguns outros bancos, onde eu diversifico os meus investimentos ali, separo as minhas contas, mas principalmente pelo Banco Inter que eu faço os meus investimentos. Então, lá no aplicativo do Banco Inter, tem lá a opção de renda variável, e dentro da opção de renda variável, você pode contratar a plataforma Profit Pro. E quando você ativa o botãozinho lá da RLP, você
fazendo apenas uma operação na conta real por mês, você não precisa pagar a plataforma. E para você poder fazer uma operação no mini índice, você precisa ter alocado lá na Bolsa de Valores o valor mínimo de R$ 100. Então aí você já começa a colocar na conta aí de vocês. Opa, vou operar mini índice, então eu preciso ter o quê? No mínimo R$ 100 ali na conta da corretora. Para você operar quantos contratos? Um. Que para começar, para iniciante, tá ótimo, porque o objetivo não pode ser ganhar dinheiro, tem que ser aprender a operar. Então você vai colocar lá um mini contrato só, você vai precisar ter R$ 100 no índice. E no dólar, 150. Tá bom? Pode falar, Dani. Então, Marcelo, tem corretoras aí, é bom até avisar para ficar bem ligado, tá? Que tem corretoras que iniciam ali com só um contrato no mês, mas às vezes muda, que nem acho que esses dias teve a Semi Capital, acho que teve alguma mudança, eu vi uma galera falando que eles mudaram os termos. Tem que sempre estar de olho se a corretora ou a assessoria ainda está mantendo essa promoção, tá? Porque de vez em quando algumas corretoras mudam essa promoção. E aí vocês não podem esquecer. E quanto à data também, se não me engano, lá é a partir da data da contratação da plataforma, você tem um mês para operar. Então, você não pode perder também esse período. Se você perder esse período, eles vão cobrar a plataforma. Então, tem que ficar de olho nisso, tá? Mas, enfim. E quanto custa a plataforma se você não operar? Varia de preço de corretora para corretora e tal, mas em média de R$ 90 a R$ 150 por mês. Só para você ter a plataforma. Então, o que vale a pena? Você contratar a RLP e aí você faz uma operação por mês, entendeu? E aí você está livre de pagamento da plataforma. Lembrando que a Dani falou, tem corretora que exige 5 operações por mês, outras exigem 10, tem operadora que exige 100 operações no mês. Então, isso vai variar de de corretora para corretora, tá? A Dani está falando da Genial, eu estou falando por onde eu opero, que é o Banco Inter, e você pode ficar à vontade para procurar. Depois, se você quiser sugestões, a gente pode até falar, tá? Mas esse só o cenário que vocês precisam entender. De cara, vocês vão precisar ter no índice R$ 100 e no dólar R$ 150. Ô Beleza? Marcelo, até falar uma coisa que eu acho que é importante, tá? Aonde vocês vão operar renda variável, pessoal, tentem não colocar a renda fixa de, por exemplo, uma reserva de emergência. Procurem não fazer isso, tá? Porque se der algum problema, não que tenha dado comigo, nunca deu, tá? Na Genial, eu nunca tive problema, de verdade, não é só porque eu sou parceira, não. Eu, inclusive, eu fui convidada pelo pessoal da TB+, mas eu também cheguei a procurar a Genial para fazer parceria, porque eu realmente nunca tive problema com plataforma lá. E o que acontece? Se você tiver algum problema ali, vamos supor, já aconteceu, tá? Eu já vi traders, não na Genial, em outras corretoras que eles estavam extremamente alavancados e eu não sei o que aconteceu, que deu um problema lá e eles perderam, tipo, muito dinheiro. Eles estavam, tipo, com 20, 30 contratos de mini dólar. Então, imagina o tamanho da alavancagem. E aí eles tomaram stop. Aí imagina, se você não tiver essa margem de day trade ali para perder, cara, eles vão atrás do que vocês têm de investimentos ali fixo. Então, por quê? Porque o banco que ele vai ter, que a corretora vai ter que receber esse prejuízo. Ela não pode ficar com prejuízo da operação de vocês lá, né? Seja, sei lá, que você abriu sem querer uma posição, saiu da tela, tinha uma ordem apregoada. Então, assim, cara, deixa no Trader Cockpit já elencado o que você aceita perder no dia, somente do que você aceita perder no dia, não no mês, tá? Então, eu tenho 3 mil para operar ali no mês. Cara, por dia, qual que é a sua perda diária? É 500? Tô dando um exemplo, sei lá, R$ 200? Você vai alocar só a margem dos R$ 200 no dia.
Justamente que se acontecer uma coisa, se esquecer uma hora da pregoada, alguma coisa, você não vai perder o seu patrimônio inteiro. E você não vai ter um patrimônio, às vezes, de reserva de emergência, estando em risco ali dentro do mercado variável de day trade. Então, eu acho isso importante, tá? É uma dica que eu dou, porque eu mesma eu tenho meus dinheiros separados, justamente por conta disso. Minha renda variável é toda no lugar, minha renda fixa é em outro lugar, tá? Exato. Por quê? Porque eu tenho esse receio. Porque assim, ó, se você resolve investir em tesouro direto, resolve investir em CDB, numa corretora, e aí você tem lá um dinheirinho guardado, e na mesma corretora você vai operar o day trade, e o saldo que você tem no day trade é perdido, a corretora entende que o que você tem na renda fixa também serve como margem para você operar o day trade. Então, se você tinha lá só R$ 100 e perdeu os R$ 100, a corretora entende que você tem mais R$ 1.000 em renda fixa e que esses R$ 1.000 também servem para operar day trade. Então, às vezes você fala assim, eu acho que a corretora não viu que o meu saldo acabou e me permitiu continuar operando. E aí você continua operando, e se você vai tomando sarrafo, esse dinheiro vai sair da sua renda fixa. Entende? Por isso que a Dani está falando para você ter renda fixa numa corretora e day trade em outra. Porque Não quero só no lugar, a corretora também pode abrir uma subconta para vocês. Então, fica uma conta para day trade e uma conta exclusiva só para renda fixa. Tem essa possibilidade também. Mas eu não sei, fica a critério, né? Mas eu estou dizendo o que eu faço, né? Eu deixo separado em corretoras diferentes para não ter nenhum tipo de problema. É uma sugestão minha pessoal, tá, pessoal? Pessoal mesmo. Eu poderia realmente falar, põe tudo ali porque eu sou parceira, tal, mas não, tô sendo bem sincera, né? Por isso que eu não gosto de ter rabo preso com nada, né, Marcela? A gente tem que ser verdadeiro com os alunos e com as pessoas que seguem a gente. Exatamente. Eu acho que tem que deixar, sinceramente, separado. Eu vou pôr uma renda fixa numa corretora X e na Y eu só vou operar renda variável, que é o que eu faço e que eu sugiro. Exato. Então, olha lá. Só uma dúvida. Sim. No caso, isso aí, todo mundo que for operar o day trade tem que ter essa conta na corretora. Tem que ter uma conta numa corretora ou num banco digital que ofereça a plataforma para você operar. Isso não tem como correr, tem que ter. Igual assim, eu tenho umas ações, né? Eu comprei pelo Nubank, né? Eu já contratei essa corretora do Nubank ou não? Já. Agora Já? agora eu não sei se o Nubank tem a parceria com a Anelógica que oferece a plataforma Profit. Aí teria que dar uma olhada para saber se dentro do Nubank você consegue disponibilizar a plataforma da Profit. Mas como a gente está falando, é interessante você ter a conta do Day Trade em um outro banco digital ou uma outra corretora. Deixa esse teu dinheirinho das ações no Nubank, como você está fazendo, e deixa separado o dinheiro do Day Trade em uma outra corretora. Porque se tudo der ruim, não vai comer o dinheiro que você já tem no Nubank. Tá bom? Olha, uma novidade aí sobre o Banco Inter. Eu trabalho com o Banco Inter também, não sabia que ela tem essa questão da Profit aí. Eles têm. Vou entrar lá e dar uma esmiuçada. Bom, então vamos lá. A Trade Arena, a princípio, Karine, ela oferece para os iniciantes uma parceria com a Nelogica, que é a dona do Profit, que oferece 15 dias de plataforma grátis. É um teste, é o Profit Ultra, que é uma ferramenta muito boa. Só que depois desses 15 dias, você vai ter que contratar o Profit da Nelogica, que vai lhe custar uns 150 pau por mês.
Então, para que as pessoas não tenham esse custo, é melhor contratar a Profit em uma corretora ou em um banco digital, ativar a RLP, que aí você não tem custo nenhum fazendo uma única operação por mês. Certo? Então, de um jeito ou de outro, você vai ter que, uma hora ou outra, contratar a plataforma numa corretora ou num banco digital. Entendi. Alex, até o Alex está falando que tem conta no Banco Inter. Eu acho que se você tem conta ali, você paga suas contas tudo por ali, não põe nada de day trade lá, Alex. Fica lá na Genial que você já tá com conta aberta lá, faz as coisas Não, do day trade lá e não mexe com day trade onde você recebe pagamentos, tá? Salário, essas coisas, cara, não não, põe, não, lá entendeu? eu movimento alguma coisa, mas conta e pagamento eu trabalho com o PicPay. Ah, tá. Então, cuidado, tá? Para não fazer bagunça. E outra coisa, não Uhum. fiquem abrindo conta em um monte de corretor, opera aqui, opera ali, porque, cara, na hora de você fazer a declaração de imposto de renda e tudo, meu, vira uma bagunça. Você não sabe mais nem onde você estava operando. Eu falo isso porque eu já passei por muitas corretoras, tá? Então, hoje eu ainda tenho a My Capital, que ela pega todas as informações de todas as minhas corretoras, que é uma plataforma que puxa as informações de swing trade, day trade, renda fixa, fundo imobiliário, tudo, dividendo, que eu recebo tudo, e eu pago 25, se não me engano, por mês, e ela puxa esse compilado e me dá um extrato no mês de quanto eu rentabilizei. Eu pego só isso e mando para o contador e o contador se vira depois. Então, assim, começou a fazer num local, meu, tenta ficar só no local. Não fica mudando de uma para outra, que para vocês administrarem essa questão do que vocês estão ganhando ou perdendo ali naquele momento no mercado ali, meu, fica tudo bagunçado. Ai, ganhei aqui, perdi ali, ganhei ali, perdi. Cara, aí vira uma bagunça. Então, começou numa corretora, fica um período ali naquela corretora para vocês não se atrapalharem, principalmente agora no início, para fazer a gestão, do que vocês estão ganhando ali no mês, entendeu? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aí melhor essas coisas todas aí, tá? Trade Arena. Na Trade Arena você vai lá, essa questão da plataforma vocês já entenderam. Aí lá tem torneios gratuitos. Quando você fizer o login na plataforma da Trade Arena, só pelo fato de fazer o login na plataforma, que é gratuito, você vai ganhar também gratuitamente moedas fictícias. Essas moedas fictícias vão servir de moedas para você entrar em um torneio gratuito. Tá? Você não vai pagar nada pelas moedas fictícias. Todos os dias que você entra na plataforma, você ganha todos os dias moedas fictícias gratuitamente. E essas moedas que vão ficar no teu saldo, elas são utilizadas para você entrar nos torneios gratuitos. O torneio gratuito nada mais é do que um ambiente simulado da Bolsa de Valores, ou seja, é o que está rolando na vida real, só que sendo duplicado, só que em um ambiente de simulação. Essa simulação você pode operar comprando e vendendo. E você pode ter ganhos e prejuízos. Mas como é só uma simulação, os seus ganhos e as suas perdas são fictícias também. De verdade, você não está perdendo nem ganhando nada. Certo? Na Trade Arena, como é um torneio gratuito, o que vai ter como um diferencial? Você vai conseguir acessar um ranking das pessoas que estão operando aquele torneio e você vai conseguir ver em que posição no ranking você está. Então você vai estar lá num dia, um torneio que tem 50 pessoas operando. E você terminou o seu horário de operações e viu que você ficou em 30º lugar. Aí você fala, tá, beleza. Aí no dia seguinte você volta a operar. E nesse outro dia você caiu para 40º lugar. Você fala, opa, em vez de melhorar, eu piorei. Aí você vai para o terceiro dia. No terceiro dia você vai para 20º lugar. Opa, eu melhorei muito. Mas calma lá. O que é que está acontecendo que está fazendo essa oscilação de qualificação? O que é que você está operando certo e o que é que você está operando errado que deu essa diferença? Você também vai ter acesso às operações das outras pessoas que estão no ranking. Então, se você ficou lá em 30º lugar e você quer saber que operação ou quais operações a pessoa que ficou em
em 5 posições acima de você, vai aparecer lá a data e a hora que ele fez as operações, você vai conseguir ver no gráfico exatamente aonde que a pessoa entrou e aonde que ela saiu. Então você consegue estudar como os outros traders estão operando, como que eles estão conseguindo ter resultados e vendo coisas, dando entrada em operações aonde você não viu. E isso é estudo para você conseguir melhorar o seu. Claro que como iniciante, às vezes você não vai entender. Então você pode se juntar com o seu mentor e falar assim, olha, vamos entender isso aqui? Por que que a pessoa entrou ali? Por que que ela saiu aqui? O que que ela fez que deu certo? Qual foi a razão? E o teu mentor, por já saber ler melhor o fluxo, o gráfico, vai conseguir te explicar o que é que estava rolando. Tá? Agora, Marcelo, eu não quero chegar lá para só ficar em ambiente simulado com moedinhas fictícias. E eu concordo com vocês, por quê? Porque o aspecto de ganho e perda financeira influenciam demais com o nosso psicológico, com o nosso emocional. Então é importante que você coloque algum dinheirinho para que você possa sentir a felicidade do ganho e a dor da perda. Por isso lá existem alguns torneios que são pagos. Eles variam entre 20, 25 e 50 reais. Geralmente, você entra lá no torneio de 20 reais. É um dinheirinho pequenininho, não são aqueles 100 reais da corretora, ou seja, 5 vezes menos. Se você precisa ter 100 reais numa corretora para você operar, na Trade Arena você precisa ter 20. Você está protegendo o seu capital em 5 vezes. Está deixando de expor o seu dinheiro em 5 vezes, porque você só vai pagar 20. Então você não está arriscando 100, você está arriscando 20. E os 40% melhores resultados recebem prêmio em dinheiro. Então, se você conseguir ir evoluindo para que quando você chegar dentre os 40% para cima, vamos supor, tem 100 traders operando. Dos 100 traders, você ficou em 40º lugar. Você está dentro dos 40%. E aí você vai ganhar um dinheiro que vai pagar esses 20 reais para você. Então você zerou o seu custo dos 20 reais, ou seja, você ficou com zero. E se você ficar no 50%, no 41%, no 42%, o que é que você vai ter perdido? 20 reais. Melhor perder 20 ou melhor perder 100? Mas de verdade, você só vai perder se você não aprender o que você fez. É um custo de aprendizado de 20 reais para você conseguir melhorar no torneio da semana seguinte. Eu, por exemplo, só consegui me qualificar no ranking da Trade Arena no meu 8º torneio para começar a receber dinheiro. Os 7 primeiros eu perdi. Quanto que eu gastei em 7 torneios? 140 reais. 7 torneios. E depois que eu consegui alcançar o primeiro, raramente eu perco algum outro. Tem que estar numa semana muito ruim da cabeça para poder fazer isso. Pode falar, Dani. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês lá atrás, quando eu comecei a operar, né? Que eu estava nesse momento que eu não sabia operar ainda, né? E não estava com uma estratégia definida nem nada. O que que eu fazia? Eu tinha um valor X ali no mês, né? Então, vamos por aí, eu tinha 1.000 reais para investir no mês. Eu pegava esse dinheiro de jogar no day trade, que é geralmente o pessoal que estava iniciando, vou pôr 1.000 ali para operar no mês. Essa é a realidade, um mini contrato, 1.000 reais. Eu pegava esse dinheiro que eu ia jogar no mercado futuro, eu não jogava ele todo lá. Eu nem se lembra que eu falei para vocês que eu colocava uns 200 reais? Eu pegava esses 800 reais e eu comprava ações.
E aí eu começava a treinar também as minhas estratégias de ações, né? Que eu queria aprender como operar. Claro que eu nem sabia operar nada ainda, né, pessoal? Eu tava tentando aprender. Mas era um jeito que eu tinha de também treinar o psicológico na conta real, né? De, tomar balanço, quando você está aprendendo a entrar nas ações. Nossa, eu entrei errado, mas por quê? Não entrei no suporte, estava entrando no meio das bagunças, mas eu não sabia operar ainda, pessoal, não sabia. E eu não tinha nem feito o curso de ações. Mas eu só investia ali para ir aprendendo a investir. Então, ao invés de jogar o dinheiro no day trade ali todo, eu pegava boa parte disso e colocava em ações que pagavam os dividendos, aí comecei a aprender os fundos imobiliários, e aí isso foi me ajudando também, entendeu? E eu não tinha nessa época essas opções de trade arena, não, viu, pessoal? Não tinha essa moleza, não. Ou você põe o dinheiro na conta para perder mesmo, para aprender a, tipo, sentir o balanço na conta real, cara, e é bem diferente. O Isso. balanço na conta real, cara, é outra emoção, né, Marcelo? Vamos lá. Senão o tempo acaba e eu não consigo falar o que eu preciso falar. Vamos lá. Então vai lá. Então, eu aconselho que depois de você passar por um breve momento de simulação gratuita, para você aprender a mexer na plataforma sem colocar nada de dinheiro de verdade, só para você se familiarizar com a ferramenta, e você, depois de um mês, participe do torneio pago, porque é o lugar onde você vai arriscar menos dinheiro, certo? Na Trade Arena não vai haver mais nenhuma espécie de cobrança, né? O custo é pequeno, e para vocês saberem, né? Quando você opera numa conta de verdade, numa conta real, em uma corretora, você fechando o mês positivo, você precisa fazer a declaração para o imposto de renda. E você precisa pagar uma DARF, tá? Na Trade Arena, por você operar num ambiente de simulação, mas que permite fazer o resgate em PIX, em dinheiro de verdade, por ser simulação, você não precisa pagar DARF. Você só vai pagar o carnê-leão depois que o que você conseguir tirar da Trade Arena for acima de R$ 2.482. Ou seja, na Trade Arena você elimina a necessidade de ter que pagar DARF, de ter que pagar imposto. Se você vai para uma mesa proprietária, você vai ter um produto que eu acho muito bom, que é o seguinte: existem planos para que você possa operar, só que em vez de operar com um único mini contrato, você vai operar com 5, com 8, com 10, com 12, com 20, com 50, com 100, com 300, com 500 contratos. Só que isso é um dinheirão. Imagina, se para um contrato você precisa ter R$ 100, para 5 contratos você precisa ter 500. Para 10 contratos você precisa ter 1.000. E tem plano de mesa proprietária que te oferece 5 contratos por R$ 300. Tem umas mesas proprietárias que vão te oferecer 5 contratos por 250, 280, outras por 500. O preço vai variar. O valor que eu estou colocando de 300 aí é uma média. Então, de qualquer forma, em relação a uma conta e uma corretora, você consegue operar com mais contratos com um custo menor, o que faz com que você possa ter resultados melhores. E se você tiver um prejuízo total da conta, se você quebrar a conta, o valor que você vai perder vai ser menor do que o valor em uma corretora. Então, vamos lá. Para vocês terem a ideia, o que a gente estava falando é que a gente, para poder ter, assim, para vocês operarem day trade, presta atenção, isso é extremamente importante. Para você poder operar day trade, você precisa estar tranquilo ou tranquila com o dinheiro que você está investindo na renda variável. Se esse dinheiro que você colocar lá, você tiver uma pressão
de que, ai meu Deus, eu não posso perder esse dinheiro, pode ter certeza que você vai perder. Quanto mais pressionado, quanto mais importante esse dinheiro for na sua vida, menos tranquilidade você vai ter para poder fazer as operações que são operações de risco. Então, você precisa estar tranquilo que a tua renda familiar, que a tua segurança financeira está ok. Por isso, a Trade Arena, ela vem como uma plataforma que eu já cansei de receber comentários de pessoas que fazem a Trade Arena, assim, Marcelo, a minha vida está mudando no day trade, porque agora eu não estou colocando o meu dinheiro em risco. Eu estou pagando R$ 20 para ter R$ 2.000 para poder trabalhar. E se eu perder esses 2.000, eu não perdi 2.000, eu perdi R$ 20 só. Então, pagar um dinheiro de padaria para você poder trabalhar um dinheiro que, na verdade, você não tem e ficar tranquilo para poder fazer as suas operações, sabendo que se você errar, não tem problema. É R$ 20 na semana. Divide por 5, dá quanto? R$ 4 por dia. É dinheiro de padaria. É dinheiro de comprar pão. E aí você consegue ficar mais tranquilo. Para quê? Para você aprender. Então, entenda que o teu capital, ele precisa estar extremamente protegido para que você aprenda a operar e a partir do momento que o seu relatório de performance começar a ficar verdinho e com a linha ascendente, aí você fala, vamos ver quanto tempo isso vai durar. Porque não adianta que fique uma semana verdinho ou um mês verdinho. Você precisa passar por um período com ele verdinho. Deu 3 meses na sequência verdinha, aí você fala, opa, então beleza. Vamos colocar um temperinho a mais aí e você vai se acostumando a trabalhar com valores cada vez maiores. Porque existe uma coisa muito importante chamada permissão. E essa permissão é individual. Hoje eu me permito arriscar quanto? Se eu falar para vocês, vocês se permitem arriscar R$ 100 dentro do dinheiro que vocês têm? Se a resposta de vocês for sim, eu me permito, tudo bem, opere com R$ 100. Agora, se eu mudar a pergunta, vocês se permitem arriscar R$ 1.000? Vocês topam perder R$ 1.000? Aí você fala, R$ 1.000? Não, de jeito nenhum. Quando você responde para você mesmo, o quanto você se permite ou você não se permite, isso vai influenciar o quanto que você vai se sentir tranquilo para operar o day trade. Então, na hora que você vai colocando mais dinheiro, você precisa entender que todos nós temos um limite do quanto que a gente se permite arriscar. E é isso que muitas vezes quebra as pessoas, porque elas querem ganhar muito, mas não se permitem arriscar tanto. E no meio do calor da emoção, elas perdem essa noção de permissão e arriscam. E aí se quebra. Tá? Então, o teu capital principal tem que estar em renda fixa. Sim, é renda fixa. Depois, se você quiser aprender sobre opções para operar de forma estruturada, você vai ter que fazer um outro estudo, que é maravilhoso. Você, para perder dinheiro, só se fizer cagada mesmo. Mas é uma máquina que acelera os rendimentos da renda fixa de uma forma impressionante e de baixo custo também. Mas é um campo de estudo que é de difícil aprendizagem. Os conceitos das opções são difíceis de aprender. A plataforma para você mexer leva muito, mas muito mais tempo para você se familiarizar
com todo o contexto das opções em relação ao tempo que você consegue aprender o day trade. Então, a sequência é essa. Day trade tem que ser só a pontinha dos seus investimentos. É aquilo que você se permite arriscar. Tá certo? Não inventem de querer ficar ricos da noite para o dia com day trade, que você vai perder essa pontinha. Então, se você pegar essa imagem dessa pirâmide aqui, vamos imaginar que 80% do seu dinheiro está na renda fixa, 15% está em opções e 5% está no day trade. Se você perder esse 5% do day trade, acaba com a sua vida? Não, você vai ficar só com 5% a menos do seu investimento. Ok, é administrável, não te prejudica. Agora, o que o pessoal faz? O pessoal coloca o day trade onde está escrito renda fixa, troca de posição com a renda fixa. Aí, na hora que o cara perde a maior parte do dinheiro dele no day trade, se lasca com tudo. Então, isso não pode acontecer. Tá bom? Deixa eu ver que horas são. 16h39. Gente, eu não vou entrar nisso agora não, de gestão de risco, porque é algo que vai levar pelo menos mais 1 hora para a gente poder falar. E eu acho que é melhor a gente falar sobre isso, que é o terceiro pilar, no nosso próximo encontro.